Alô, Nação Rubro-Negra, bom dia. Eu geralmente uso aqui o canal para poder falar do Flamengo, mas hoje eu vou pedir licença a vocês para falar sobre uma coisa que me chocou muito ontem, me emocionou muito, ver pessoas vivendo nessa condição. Às vezes eu passo pelas ruas, vejo pessoas dormindo nas ruas. A gente tem o pré-julgamento, eles querem ficar na rua, gente. E talvez alguns, por serem perdidos mesmo, por quererem permanecer nisso, por serem perdidos, queiram. Mas eu conheço muita gente que não tem opção. Tem um conhecido meu, muito próximo, que ele está passando por uma situação como essa. Ele depende da ajuda da sua ex-esposa para ter um teto sobre a cabeça dele. E se ele não conseguir um emprego, gente, eu de alguma maneira tento ajudar, mas eu também estou passando por uma situação financeira complicada. Daí os vídeos, eu peço para vocês compartilharem os vídeos, entrarem no canal. Então esse meu conhecido, se ele não conseguir um emprego, talvez a ex-esposa dele, né, por ter algum problema financeiro, ela possa não estar ajudando ele a ele ter um teto sobre a cabeça dele. Então, gente, o que acaba acontecendo é que talvez esse meu amigo ele se torne uma pessoa como a que está passando agora no RJ2, a série Esquecidos. Eu vi uma senhora falando que ela agradece a Deus porque tem pessoas em condições piores do que ela. A casa dela é toda feita por madeira velha, podre, cheia de cupim e lona. E que ela diz que toda vez que chove ela não consegue dormir com o esposo dela. Gente, no mundo onde um homem gasta uma fortuna para ficar 11 minutos no espaço, pessoas passam por esse tipo de situação. Será que não dói no coração dessas pessoas, de um Neymar da vida, de artistas globais ou não, né, de apresentadores que divulgam salários bilhardários, será que não passa pela cabeça dessas pessoas poder se unir, fazer uma frente ampla para ajudar esses que passam necessidade? Eu ontem, vendo a reportagem, eu chorei muito, porque é indigno para um ser humano viver nessas condições. Condições da pessoa não ter um banheiro, de fazer suas necessidades numa lata. Eu falo isso porque na minha infância eu passei por uma situação parecida como essa. Eu vi a fome de perto. Eu senti fome. E por isso que eu me dediquei a trabalhar desde menino. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Eu já fui vendedor de hortaliça aos 7 anos de idade. Eu ia para o Ceasa, no Rio de Janeiro, com um policial militar aposentado, vizinho nosso. E às 7 horas da manhã eu estava na estação de Augusto Vasconcelos, que é próxima a Campo Grande, com a barraquinha de fruta montada. Eu já fui vendedor de biscoitos numa mesma barraquinha. Já fui jardineiro de uma senhora, tudo isso com pouca idade. Trabalhei em obra. Assinei meu primeiro contrato de trabalho aos 16 anos. Foi minha mãe quem assinou porque eu era menor. Fui militar, fui supervisor de segurança no mesmo posto, e vigilante no mesmo posto durante 20 anos. Passaram-se 3 empresas, então eu tive a dignidade de trabalho. E eu vejo pessoas como essas não terem a dignidade. A vantagem que eu tenho sobre essas pessoas, os esquecidos do RJ, é que eu tenho documentos, mas em compensação, a minha situação como eles, a gente quer buscar trabalho, quer buscar um lugar ao sol, mas a burocracia é muito complicada. Recentemente eu tentei trabalhar como motorista de aplicativo, só que as pessoas não te dão a oportunidade de você sair do ostracismo para poder trabalhar. Elas querem um dinheiro antecipado como garantia, as pessoas não confiam em você. E você, por estar com o nome sujo, você não consegue uma linha de crédito num banco para você poder alugar um carro para trabalhar, se você tiver uma habilitação, como eu tenho. Então eu fico vendo a situação do meu amigo, a situação de pessoas que estão ali esquecidos, mas como a senhora falou, em situação muito pior estão aqueles que nesse momento estão nas ruas, à mercê do frio ou do calor excessivo, dependendo da bondade de um e de outro para poder ter o alimento, e que acabam caindo no julgamento de que todos são iguais. Não, tem uns ali que não prestam, que usam as ruas para cometer delitos e se drogar, mas existem pessoas que estão ali por não terem opção, principalmente após a pandemia. Eu tento chamar a atenção para as pessoas
Gente, onde é que está o nosso sentido de humanidade? De olhar para isso e se mover, sabe? Se movimentar. Cadê os meios de comunicação? Não é possível que, após o RJTV, hoje é o último capítulo, após o RJTV, fazer uma reportagem como essa, de não ter artistas, porque, gente, não é só botar a culpa no governo. Nós somos uma sociedade em si, e nós temos o dever de, como sociedade, fazer algo por isso. Sabe, de fazer alguma coisa diferente, de ajudar o próximo. Eu não estou falando isso sobre questões políticas, porque eu não vejo política como salvação para nada. Eu vejo sobre a questão da humanidade mesmo. Dói o coração eu estar aqui numa casa humilde, simples, mas eu tenho um teto sobre minha cabeça.